Bom, eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre o atraso salarial no Grêmio, né? O Grêmio pediu socorro a Celso Rigo para pagar os salários desse mês, né? O, o Grêmio teve um problema, não recebeu o dinheiro da TV, da Libra, por causa daquela ação do Flamengo contra a Globo, são ali 7 milhões. Tem uma venda de jogador, eu não sei qual é o jogador, não sei qual é o clube, mas o Grêmio está para receber 1,5 milhão de dólares, isso está quase 8,5 milhões de reais. E tem o dinheiro da patrocinadora, né? 4 milhões, 4 milhões e 200 que atrasaram esse mês. Então a gente está falando aí de 18 milhões, 18, 17, 18 milhões que não entraram. Aí o Grêmio teve que pedir ajuda para o Celso Rico, tá? Só que agora a notícia das últimas horas é que o atraso da patrocinadora também chegou ao Beira-Rio. E por que eu digo também chegou ao Beira-Rio? Porque desde que se começou a noticiar o atraso do repasse do patrocínio ao Grêmio, o Inter sempre foi definitivo. Não tem atraso. Eu mesmo falei com o Inter, com os dirigentes do Inter, várias e várias vezes. E eles disseram: não está atrasado. Não está atrasado. Pois bem, nas últimas horas, procurei de novo a diretoria do Inter, porque o Fabrício Falkowski, uma lenda do jornalismo esportivo gaúcho, noticiou no Correio do Povo que o atraso, enfim, chegou ao Beira-Rio. E está confirmado. O patrocinador principal do Inter, ele não pagou no dia previsto, que era no final da semana passada, pediu um prazo para pagar até o início dessa semana, o prazo terminou, ele pediu um novo prazo, e a projeção do Inter é que esse pagamento aconteça ainda nessa semana. Então, sim, o patrocínio principal está atrasado no Grêmio e agora também no Inter. E eu vou frisar bem aqui esse aspecto, porque durante muitos dias se falou: ah, mas um antecipou a receita, o outro antecipou a receita, um fez isso. É importante citar que o contrato ele é exatamente igual, tanto para o Inter quanto para o Grêmio. 50 milhões de reais por ano, vínculo de 3 anos. Por mês dá 4 milhões e 100, quase 4 milhões e 200 mil reais, tanto no Beira-Rio quanto na Arena. Tá? O que o patrocinador argumenta, tanto para o Grêmio quanto para o Inter? Que ele está mudando algumas questões internas e por isso teve um problema de fluxo de caixa. Tá? Então, o Inter confirma que atrasou. O Inter confirma que não recebeu no dia, assim como já tinha acontecido com o Grêmio. Tá? Segundo o Inter, o contato ele foi na boa e o Inter está esperançoso de receber esse salário, esse patrocínio ainda nessa semana de outubro, semana que termina no dia 18 e 19 de outubro. Tá? O Inter diz que não recebeu informação de atraso nos outros meses, os meses de novembro e dezembro. O Grêmio já recebeu a informação e repassou para a imprensa de que vai atrasar o patrocínio em novembro e dezembro. Eu perguntei tanto para o Grêmio quanto para o Inter se existe a possibilidade de romper esse contrato, né, por conta do atraso. Vale lembrar que o atraso ele está previsto em contrato, não só desse contrato, mas também dos nossos contratos. Se a gente atrasa uma conta, paga juros, né? Então o atraso não é o fim do mundo, se paga juros. Mas no caso do futebol, ainda mais de clubes como o Grêmio e Inter, o atraso no pagamento de um patrocínio, ele pega mal, pega muito mal. Mas, segundo eu ouvi, Grêmio e Inter não trabalham nesse momento com a possibilidade de rescindir o contrato com a patrocinadora principal. Por quê? Porque não existe nenhuma outra bet disponível no mercado hoje para entrar no lugar desse patrocínio. E tanto o Grêmio quanto o Inter precisam desse dinheiro. Tá? E outra, a informação que tanto a Arena quanto o Beira-Rio tem é de que é uma circunstância pontual. E esse é um contrato longo, de 3 temporadas. A gente está chegando
sei lá, os primeiros 7, 8 meses aí do contrato, que não foi assinado em janeiro, né? Então teve uns meses um pouquinho depois, né? Hoje o cenário é de atraso, tanto no Beira-Rio quanto na Arena, e não se fala em rescindir o contrato. No caso do Inter, tá? O Grêmio precisou recorrer ao Celso Rigo e ao dinheiro do quadro social dos sócios para pagar os salários de outubro. No caso do Inter, tá? O que me foi relatado é: hoje a folha salarial do Inter ela está em torno de 11 milhões de reais. Em torno de, ela pode ser um pouco mais, um pouco menos. Tá? Essa folha, nos meses anteriores, ela chegou perto de 20 milhões de reais, olhem isso. E aí saíram Fernando, Wesley, saíram vários jogadores, saíram 10, 11 jogadores. Então a folha do Inter despencou. E hoje, o Inter entende que ele consegue pagar os salários até dezembro sem depender do dinheiro da patrocinadora principal, tá? Hoje, esse é o cenário no Beira-Rio. É um cenário diferente do Grêmio, porque o Grêmio, inclusive, contratou mais jogadores na janela mais recente, aumentou a folha, né? E o Inter reduziu a folha com uma série de jogadores. E não à toa, a gente viu o efeito disso no campo e na tabela de classificação. O Inter perdeu jogadores, perdeu o Valência, perdeu o Fernando, perdeu o Wesley, né? Perdeu alternativas. E o time caiu de rendimento. O Grêmio colocou alternativas, o William, Arthur, Noriega, Marcos Rocha, e o time subiu, né? Então, o efeito ele é direto, tá? E tanto um lado quanto o outro tá de olho no que o rival vai fazer com esse contrato. Vamos lá. O Grêmio tá de olho no que o Inter vai fazer. E o Inter tá de olho no que o Grêmio vai fazer. Se um deles sair, o outro vai dizer, tá, mas agora sou eu aqui, né? Vamos levantar esse contrato aí, vamos botar mais dinheiro. Mas, pensem comigo. Quem, nesse nosso estado maravilhoso polarizado, quem botaria em cima da mesa e diria assim, eu vou bancar, eu patrocino só um lado aqui, azar. Eu duvido que isso aconteça. Ah, mas então esse é o cenário. Agora é oficial. Os dois estão com atraso no pagamento do patrocínio principal.